Bem-vindo a mais uma edição do Ecoáfrica, um programa que é oferecido pela DW da Alemanha e a STV em Moçambique. Eu sou a Dália Langa, a partir de Maputo. Para esta edição, trago-lhe lindas histórias sobre o meio ambiente. E veja alguns destaques. Um homem no Uganda encontrou uma forma de reaproveitar as fraldas usadas. Que impacto os moluscos têm nas alterações climáticas? E na Alemanha, por que é que alguns consumidores e agricultores estão a repensar a agricultura? E para começar, nos últimos anos, a venda de carne de animais selvagens tem sido alvo de críticas. Primeiro, devido ao aumento da transmissão de doenças entre os animais e os seres humanos, mas também por causa das preocupações com as espécies em vias de extinção. Vários países baniram a caça, venda e o consumo de carne de animais selvagens. Mas o que aconteceu às pessoas que viviam da venda de carne de caça? Como a proibição afetou este grupo? E para responder a estas perguntas, vamos à Libéria para saber mais. Saiu a sorte grande a este crocodilo anão. Foi resgatado há 3 meses e meio. Agora está de volta à natureza. Bian Barbour é o diretor de conservação do primeiro santuário da vida selvagem da Libéria. Antes de começar este trabalho, também ele via os crocodilos como uma fonte de alimento. Agora já devolveu centenas de animais aos seus habitats naturais. When I was growing up, I had Costumava ter a opinião comum a todos os liberianos de que comer carne de animais selvagens é um costume ou uma tradição. Mas crescer, ir à escola, aprender sobre a conservação, trabalhar com a vida selvagem mudou tudo. Atualmente quero motivar as pessoas, incentivar a mudança nas comunidades, escolas e mesmo nas aldeias de onde vêm estes animais. And even in the villages where most of these animals come from. As florestas, os mangás e os rios da Libéria são um polo global de biodiversidade, com centenas de espécies de aves, mamíferos, répteis e plantas. Há alguns anos, o país proibiu a venda e o consumo da carne de animais selvagens. O objetivo é preservar a biodiversidade e prevenir doenças. O Santuário de Vida Selvagem Libasse, nos arredores de Monróvia, foi fundado em 2017. A maioria dos animais foi confiscada pela Autoridade de Desenvolvimento Florestal a pessoas envolvidas no negócio da carne de animais selvagens, agora ilegal. Sanctuary is absolutely imperative to Liberia. The wildlife law came and got changed. O santuário é imperativo para a Libéria. A lei da vida selvagem obriga as autoridades a ter um lugar para onde levar os animais abandonados. Grande parte são órfãos e este pequeno cervo é um excelente exemplo. Chegou com 350 gramas, o peso que teria quando nasceu. Há hipótese de a mãe ter sido morta por causa da carne de animais selvagens e ele ter sido abandonado. Its mother had actually been killed for bushmeat and the little one was left. Com quase 70% da população da Libéria a viver perto de florestas, a carne de animais selvagens era muito popular. Os alvos mais comuns eram pangolins, juntamente com várias espécies de macacos. Comfort Davis vendeu carne de animais selvagens durante mais de 20 anos. Hoje é uma defensora da vida selvagem e da biodiversidade no país. Estamos a falar com mulheres e outras pessoas para que deixem de vender carne de animais selvagens, porque isso não é bom para nós, liberianos. Se continuarmos, as florestas ficarão completamente vazias. Segundo o Fundo Global para a Natureza, os liberianos costumavam obter mais de 75% da sua proteína desta carne. A maioria era vendida nos mercados locais. Eta Neymar também vendeu carne de animais selvagens
durante muitos anos. Mas depois de trabalhar com Comfort, passou a vender peixe. Quando vendíamos a carne era um grande risco e tínhamos de ir longe para encontrar. Com peixe não há stress. Vendo peixe fresco e seco e já não temos de ir tão longe. Até os meus filhos e netos podem ajudar-me a vender. O trabalho de Comfort Davis parece estar a dar frutos. Um estudo sobre a prevalência do comércio de carne de animais selvagens nos mercados do país revelou que, num único ano, houve uma redução de 50%. Apesar dos resultados positivos, ainda há desafios. Este mercado já não vende carne de animais selvagens, mas temos centenas ou milhares de mercados na Libéria. E as pessoas estão tão dependentes deste negócio que vai levar tempo. A consciencialização é um grande passo. E qualquer redução pode ser uma oportunidade para animais ameaçados, como este pangolim de barriga branca e inúmeras outras espécies. Os progressos feitos na Libéria mostram que o esforço vale a pena para garantir a sobrevivência de muitos animais. Lindo gesto. Entretanto, o mundo continua a debater-se da reciclagem dos resíduos que produzimos diariamente. Os resíduos humanos não são a exceção. E no Faça a Sua Parte desta semana, veja este incrível projeto deste jovem no Uganda. É possível fazer negócio com o cocô de bebê? O empreendedor Patrick Majuse acredita que sim. Os bebês usam em média entre 5 a 7 fraldas por dia. Mas no bairro de Kumocho, em Kampala, a maioria das fraldas acaba em montes de lixo nas ruas. Agora, a equipa de Patrick Majuse recolhe as fraldas. Depois de separar os materiais, o plástico é usado para construir casas de banho comunitárias, uma necessidade urgente. This is the first ever Wildies. Esta é a primeira casa de banho de fraldas compostadas do mundo. Juntamente com 200 mulheres vulneráveis do bairro, recolhemos e separamos as fraldas e colocamos-las em garrafas para fazer tijolos sólidos. O cocó e o algodão são usados em composto para fazer fertilizante orgânico. A waste part of it, of the cotton, the pupu, is put into the compost to make the best fertilizer, which is organic. O cocô de bebê é misturado com argila e sementes de árvores locais e depois enrolado e seco. Patrick Majuse vende as bolas de sementes aos turistas que querem fazer a sua parte pelo ambiente. E, com um pouco de ajuda, as árvores podem chegar a todo lado. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Com certeza, esta é uma forma inovadora de colocar sementes no solo. Por falar em semear, em muitas partes do mundo, a agricultura industrial tem vindo a afetar seriamente a biodiversidade. Muitas culturas enfrentam o impacto das alterações climáticas. Na Alemanha, alguns consumidores apelaram a um repensar geral da agricultura e alguns agricultores concordaram com a ideia. Uma lavagem matinal na Quinta Ekai, no oeste da Alemanha. Hoje, Vilman Ekai não tem de cuidar sozinho dos animais. Alexandra e Inês vieram ajudar durante o fim de semana. Acabam de chegar, mas já estão a trabalhar. Vieram para aprender mais sobre os desafios que os agricultores enfrentam. Ich arbeite na Lebensmittelbranche. Trabalho na indústria alimentar e quero continuar a trabalhar no futuro. Por isso, quero conhecer toda a indústria a partir das suas raízes.
Sou trabalhadora independente no setor de restauração e trabalho com produtos alimentares. Quero saber onde são feitos, de onde vêm e quanto trabalho é que de fato se investe neles. Esta quinta está na família Ekai há 150 anos. Cobre 70 hectares e tem porcos, vacas e galinhas. Aqui, os porcos podem movimentar-se livremente no seu estábulo e numa área exterior. Ainda assim, é claro, os animais continuarão a ser abatidos. Não sou o tipo de pessoa que diz que não consegue comê-los depois de os ver. Na verdade, acontece exatamente o contrário, quando se vê que eles têm uma boa vida. Há sempre muito para fazer. A criação de gado é uma parte importante do rendimento da quinta. Para além dos cerca de 300 porcos, há também 40 vacas. Mas o agricultor não tem planos para aumentar estes números. Na Alemanha mantemos demasiados porcos e aves de capoeira. Produzimos mais carne do que a que podemos consumir e isso não é bom. Temos de importar rações, temos de exportar a carne. Também é um mercado difícil e os agricultores não ganham o suficiente. Além disso, temos o problema do estrume, que simplesmente já não é um nutriente valioso e, em vez disso, é problemático para as águas subterrâneas. Dann kein wertvoller Nährstoff mehr ist, sondern einfach eine Belastung für das Grundwasser darstellt. Por isso, decidiu tomar um caminho diferente. A quinta de Wilman Ekai foi a primeira na Alemanha a adotar regras mais estritas de bem-estar animal. Na sua quinta, e ao contrário da agricultura industrial, o gado circula livremente e os estábulos são espaçosos. Avançar mais para uma agricultura regional e uma comercialização regional, onde produzimos para as necessidades da nossa população em condições homologadas, ecológicas e sustentáveis. O trabalho continua para as duas mulheres. É hora de recolher os ovos do galinheiro. Nunca recolhi ovos como estes. Oh, está quente. O problema é o consumo exagerado, a procura desnecessária por parte dos consumidores. Se pudéssemos reduzir isto, não haveria problema. As pessoas ficariam apenas satisfeitas com o que está disponível. Tanto os consumidores como os agricultores precisam de mudar, mas que mudanças são realistas? As duas mulheres levantaram a questão durante a pausa para o café. Não é andar tudo para trás, mas pessoas a unir forças para trabalharem juntas novamente. Sim, um sistema de partilha. Exatamente. Pode-se pensar em todo tipo de coisas, incluindo pequenas quintas geridas de forma sensata, ou uma quinta com uma padaria, um talho ou empresas artesanais. Na nossa economia, o fator decisivo é a rentabilidade. Se as perspectivas de ganhar dinheiro são tão boas para haver alguém corajoso, que o faça. Wilman Ekai teve essa coragem e tem investido em galinheiros móveis para as suas galinhas. Na verdade, recebemos 3 no total. São muito caros. Portanto, é claro que não é algo que se faça aos 60 anos, mas o nosso filho tem interesse na criação de aves. Portanto, o futuro da quinta parece assegurado e o conceito de sustentabilidade dos últimos 30 anos vai continuar. O dia de trabalho terminou para as mulheres. Que conclusões tiraram? As quintas precisam de ser mais pequenas. Acho que seria uma forma melhor de produzir alimentos. Sim, fazer com que as pessoas estejam dispostas a pagar certos preços, porque sabem de onde vem a comida e, por isso, apreciam-na de uma forma completamente diferente.
A verdade é que produzimos e deitamos fora demasiada comida. Outra coisa que estas duas mulheres também descobriram é o quão árduo é o trabalho para fazer chegar o ovo ao pequeno almoço. Repensar em modelos sustentáveis é o futuro. E na Itália, um grupo de pescadores industriais está a criar novas formas sustentáveis de produzir mariscos que cada vez mais escasseiam no mar devido à pesca desregrada. É manhã gelada em Goro e este porto do Delta do Pó está envolto em nevoeiro, o que dificulta a vida de Vades Paisante. Imparare a navigare e prenderti dei punti di riferimento, ma quando poi arriva... Tentamos orientar-nos por pontos de referência. Em manhãs como estas, navegar é muito difícil. É sempre difícil, muito difícil. Já o seu pai pescava no mar Adriático, mas hoje Vades apanha amêijoas. O local e a quantidade permitidos mudam todos os dias. À noite recebemos uma mensagem da cooperativa a dizer-nos onde podemos pescar, quando podemos partir e quando temos de regressar e quando podemos apanhar. Deslizam durante meia hora pela lagoa silenciosa. De repente, quebra-se o silêncio. Os pescadores surgem no nevoeiro como fantasmas. 1.500 homens e mulheres trabalham na lagoa de Goro. Vades chega finalmente à zona que lhe foi atribuída. Está frio. É a única forma de aquecer as mãos. A pesca da amêijoa parece mais agricultura do que pesca tradicional. Os pescadores de Goro apanham quase 14.000 toneladas de moluscos por ano. Hoje todos podemos apanhar 30 quilos. Os moluscos são sugados da areia com um dispositivo especial. A água está a 6 graus, o ideal no inverno, mas nos últimos anos a temperatura rondou aos 11 graus. As alterações climáticas também estão a afetar o Delta do Pó. Observamos os efeitos das alterações climáticas quando o nível de água do mar muda, quando sopra o vento sirocco ou nas fases da lua. Também quando encontramos peixe e caranguejo que nunca tínhamos visto aqui. Di pesci, di conchiglie, eccetera, di bivalvi in genere, che prima non avevamo. A criação de amêijoas, diz, é importante para proteger o meio ambiente. As conchas são feitas de carbonato de cálcio, que é apenas dióxido de carbono capturado. Na Universidade de Ferrara, a professora Helena Tamburini conduziu um estudo sobre o impacto das amêijoas no meio ambiente que dá razão aos pescadores. À medida que crescem, os moluscos formam uma concha que capta CO2. Se apanhar 1 quilo de amêijoas, o CO2 emitido para sua utilização comercial é muito inferior ao CO2 capturado pelas conchas. É surpreendente. Na lagoa, os pescadores de Goro criam agora uma dúzia de moluscos ao longo de 10 km². Há 7 anos, Vades e outros pescadores lançaram outro projeto amigo do ambiente: criar ostras do Mediterrâneo. Única produção em Itália. Somos os únicos produtores de ostras em Itália. Na maré baixa, estes cestos com ostras jovens estão suspensos no ar ao sol. Quando a maré subir, tudo ficará inundado. A maré tra poche ore si alzerà, andrà praticamente a riallagare tutta questa zona. Questa e questa. Ah, ok. Muito bom. São de 2020. 2020. Os pescadores vendem as suas ostras aos melhores chefes de cozinha de toda a Itália.
Mas, acima de tudo, Vades gosta de uma coisa no seu trabalho. É a sensação de liberdade. Seguimos as marés e as fases da lua. Fazemos parte deste mundo maravilhoso, o nosso mundo, o Delta do Pó. Preservar este mundo e assegurar o seu futuro para Vades e os pescadores de Guro é o trabalho da sua vida. De volta à África, digo-lhe que a atual crise climática está a obrigar-nos a poupar mais o nosso recurso mais precioso, a água. Em Lagos, menos de 40% das pessoas têm acesso à água potável. Na capital do Quênia, Nairobi, a situação é similar. Os habitantes mais pobres encontram-se em condições terríveis. Para já, uma iniciativa no setor privado está a introduzir soluções técnicas inovadoras para tentar ajudar. Basta um toque no sensor e a água limpa sai da máquina. Isto mudou a vida de Beryl Akinji. A água que recebemos é limpa e de fácil acesso. Beryl Akinji viveu toda a vida em Matare, uma das maiores favelas de Nairobi. Esses 22 anos foram regidos por uma luta diária por água potável. Ela chegou a caminhar longas distâncias até conseguir água. A água suja provoca diarreia. As pessoas bebem-na porque não têm outra opção. 500 mil de pessoas vivem em Matare. Bairros como este continuam a crescer, assim como a necessidade de água. As cidades estão a explodir. Não são planeadas. Temos cada vez mais pessoas a vir do campo para as cidades para viverem em favelas que não estão no mapa dos fornecedores de água e não recebem água. Iane Busquet, da ONU Habitat, vê outro problema. Há um atraso no desenvolvimento das infraestruturas porque as empresas de água e o governo não investiram. Temos redes de água muito antigas que estão a perder água. Pior ainda, existem cartéis que controlam as torneiras, cobrando preços exorbitantes. Há mesmo casos de exploração sexual de mulheres em troca de água. Beryl Akinji agora pode recolher a água da máquina cobrada a uma taxa fixa, sem que tenha de andar com dinheiro no bolso. Se eu tiver 10 shillings quenianos, dura até 3 dias. Antes, só conseguia 3 galões de água com esse dinheiro. Os utilizadores recebem agora 10 vezes mais água pelo mesmo preço. Kenneth Wendo, de Magi Milele, teve dificuldades em convencer as empresas de água e autoridades a apoiar a ideia. Quando começamos, esta tecnologia não era popular. Estamos a introduzir esta tecnologia que está a ser adotada muito rapidamente. Uma das coisas que vemos agora é com a adoção do ATM de água preparada, a prestação de serviços está a tornar-se mais eficiente. Os baixos custos operacionais e de manutenção foram um dos principais argumentos do Wendo. Esta nova tecnologia ajudou de facto a travar conflitos. Antes havia áreas com conflitos tribais, onde alguém da tribo A não podia ir buscar água da tribo B. Agora isso não acontece. As pessoas são atendidas indiscriminadamente. A tecnologia vem de Enschede, na Holanda. Anton Lepalar estava a trabalhar num projeto em África quando teve uma ideia para regular melhor o abastecimento de água. O utilizador apresenta seu token. A válvula abre-se e mede-se a quantidade de água que sai. Um cartão SDE armazena todas as transações. As máquinas enviam dados de consumo para a cloud. Assim, oferta e procura são reguladas. Aqui estão todos os sistemas em Matare. E aqui a receita de um ponto de água. Já existem cerca de 800 dispensadores de água pré-pagos no Quênia e em alguns países vizinhos.
Felizmente, tem havido pouco vandalismo até agora. Beryl Akinji vem aqui várias vezes ao dia. Ela diz que com este novo sistema os problemas de saúde são coisa do passado. Chegamos ao fim desta edição do Eco África. Mas antes visite as nossas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Para a semana voltamos a estar juntos. Eu sou a Dália Langa. Fique bem.